Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma semana devocional aqui, que a gente está junto, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Vamos aguardar os irmãos chegarem, tomarem lugar à mesa, para que a gente possa compartilhar juntos a palavra do Senhor hoje. Graças a Deus. Envia esse link para mais alguém, abençoa mais alguém. E nós vamos estar compartilhando o Evangelho de Jesus na nossa semana devocional, na nossa semana como igreja, lendo o Evangelho, ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra. Que bom que você está aqui, privilégio encontrar os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui, alguns conhecidos, outros nem tão conhecidos assim, ou nem tanto conhecidos, mas que estão aqui junto conosco para compartilhar o Evangelho. E essa é a mesa de Jesus, é a mesa onde a gente pode compartilhar sempre. Essa semana nós vamos tratar um pouco sobre Pentecostes, vamos tratar um pouco sobre essa descida do Espírito Santo, sobre essa pessoa do Espírito Santo. Essa semana nós vamos tratar sobre isso, e eu queria te convidar para abençoar a vida de alguém vendo essa live. Se você conhece alguém que precisa, que quer aprender sobre o Espírito Santo, compartilhe essa live em nome de Jesus. A nossa Andresa está por aqui. Graça e paz, Andresa. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, a vida dos irmãos e das irmãs que já estão por aqui. Essa é a nossa live devocional Provocação. Esse projeto que nós temos, né? De estar sempre durante as semanas aqui compartilhando a palavra de Deus. Discernindo um pouco mais qual é a vontade de Deus, a palavra de Deus para a nossa semana. Então envie essa live para mais alguém, abençoe, compartilhe, porque nós vamos falar a respeito de Atos no capítulo 2. No calendário cristão, domingo, nós celebramos 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa é o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo, fazendo com que essa igreja tivesse poder, graça, autoridade de Deus para alcançar as nações da terra. E nós vamos discernir um pouco o que significa esse Pentecostes, o que significa ser pentecostal, quem são verdadeiramente os crentes pentecostais. Está aqui o Amauri também, Deus abençoe a sua vida, Amauri, glória a Deus. E aí eu queria convidar você, que já está por aí, a abrir sua Bíblia, se você tem próximo, se você tem oportunidade de acessar aí a sua Bíblia, abra ela em Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2 é a descida do Espírito Santo, conhecido como dia de Pentecostes, não é isso? O dia de Pentecostes. Atos no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuída de perplexidade, porquanto cada um ouvia em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouviam falar cada um em sua própria língua materna, e como nós os ouvimos falar cada um em sua própria língua materna, somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes. Nós os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Amém? Graças a Deus. Esse é um texto que fala sobre a descida do Espírito Santo. Esse é um texto que fala sobre o dia de Pentecostes. E no calendário cristão, nós entramos na fase do Pentecostes. Antes de eu compartilhar um pouco mais sobre o Pentecostes, eu queria tentar te explicar o contexto dessa festa,
que não nasce necessariamente nesse movimento que começa a partir de Jesus, mas nasce no judaísmo. Então a festa de Pentecostes no judaísmo está instituída lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, a partir do verso 22, e você vai conhecer essa festa lá em Êxodo também como a festa das semanas, ou seja, 50 dias depois que o povo de Israel celebrou a Páscoa do Senhor, eles celebraram, a partir da sua entrada em Canaã, eles celebraram a festa das colheitas, aquilo que eles colheram sem plantar. Eles celebraram a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, que os fez possuir aquela terra. E quando eles possuíram aquela terra, eles entraram lá e, sem ter plantado uma semente, eles colheram muitos frutos. Então esses frutos, essa festa dedicada ao Senhor por conta desses frutos, era chamada festa das primícias, ou então festa das semanas. Iniciava-se ali o calendário agrícola dos judeus, e naquela festa, cada um trazendo uma porção daquilo que havia colhido, ou da criação de animais que havia se desenvolvido, que havia prosperado nas suas mãos, e cada um trazendo parte daquilo que tinha, celebrava ao Senhor com todo mundo junto. Depois da morte e ressurreição de Cristo, na Páscoa, o Espírito Santo desceu mais uma vez, veio com plenitude sobre os homens, e agora eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, a exemplo daquilo que aconteceu lá em Êxodo 34, aqui em Atos capítulo 2, mais uma vez, os homens são surpreendidos pela grandeza de Deus de dar aquilo que eles não mereciam, de dar aquilo que talvez não foi mérito deles, porque assim como Israel, quando entrou em Canaã, não plantou para colher, colheu a partir da graça de Deus, da provisão de Deus, que havia preparado até a colheita para que eles desfrutassem. Da mesma forma, os homens, depois da crucificação de Jesus, não fizeram nada para alcançar o fruto da salvação. Foi Cristo que fez todo o sacrifício na cruz do Calvário. E ainda assim, eles foram surpreendidos com o desfrute, com o desfrutar, com o gosto bom do fruto de Cristo, que foi a salvação, a graça derramada a partir da cruz do Calvário. Mas tem uma coisa importante que eu queria chamar a sua atenção para o dia de Pentecostes, aquilo que aconteceu com o povo de Deus quando estavam reunidos no mesmo lugar, aquilo que aconteceu com aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero dizer para você a respeito disso é que Pentecostes não é apenas uma festa, não é uma data comemorativa, não era para ser assim no calendário dos judeus e não era para ser assim na vida cristã. Pentecostes, além de não ser uma data comemorativa apenas, ou a ênfase dela não é uma comemoração, Pentecostes também não é uma reunião de poder, uma reunião assim de força sobrenatural, no sentido de que é muito mais para exaltar um povo escolhido do que necessariamente para revelar o Deus que escolheu. Então isso também não é Pentecostes. O que é Pentecostes, afinal? Se nós nos atentarmos mais para o que diz o primeiro verso do capítulo 2 de Atos que nós lemos, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é um cumprimento de Deus. Pentecostes é uma agenda de Deus. Pentecostes é um propósito de Deus. E para quê é o Pentecostes? Qual é o propósito de Deus no Pentecostes? Se não é apenas uma celebração, se não é apenas uma reunião de poder, qual é o sentido do Pentecostes? E, consequentemente, o que significa ser pentecostal? Primeiro é preciso dizer que o Pentecostes aconteceu para que todos que estavam reunidos no mesmo lugar fossem invadidos, fossem inundados, fossem transbordantes de uma certeza do seu chamado em Deus, de uma certeza da escolha de Deus. Pentecostes foi um cumprimento de Deus para que, através agora da cruz de Cristo, que estava exposta para toda a humanidade estava sabendo que existia um Salvador, o mundo espiritual estava respeitando a autoridade do nome de Jesus, porque agora ele não era apenas um grande profeta, mas ele se revela como o primeiro de muitos, ele se revela como a primícia daqueles que morreram, e Jesus, como primícia dos que morreram, é o primeiro
primeiro a ressuscitar. Então agora há uma outra organização no mundo espiritual, há um outro movimento espiritual a partir do nome de Jesus, cujo nome dele é poderoso para fazer com que todo joelho se dobre e toda língua confesse, ele é o Senhor. A partir disso, Deus estava cumprindo uma agenda, Deus estava cumprindo um planejamento, Deus estava cumprindo o seu propósito em fazer com que todo ser humano que conheceu a Jesus, que se encheu da certeza daquilo que Jesus pregou e tomou para si aquele ato de Cristo na cruz do Calvário para salvar o homem dos pecados, então esse ser humano agora estava sendo pleno, estava sendo completamente preenchido por uma certeza de que ele era realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus. O dia de Pentecostes não tinha outro objetivo senão testificar no espírito de todos aqueles que estavam confessando a Jesus que eles eram cheios da glória de Deus. O dia de Pentecostes não tinha outro objetivo senão cumprir a agenda de Deus que o profeta Joel, no seu capítulo 2, no verso 28, já havia predito, quando ele diz que viria do Espírito Santo sobre toda a carne, viria do Espírito de Deus sobre toda a carne, e agora não havia mais acepção, agora não havia mais diferenciação, agora de fato toda a carne, não só judeus, mas como gentios, toda a carne estava sendo cheia do Espírito Santo de Deus, estava sendo cheia das virtudes de Deus, estava sendo cheia da glória de Deus, a glória de Deus em saber que agora faz parte da família eterna, do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva adquirido por Deus. Então qual era o propósito do Pentecostes? O propósito do Pentecostes não era outro, senão fazer com que o mundo conhecesse a grande mensagem da cruz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, na sua glória, na sua graça incomparável, no seu amor incondicional, derramou o Espírito Santo para que todo aquele que nele crê possa reconhecer verdadeiramente o caminho e trilhando um caminho de fé, não andando pelo que vê, mas andando pela fé no Cristo de Deus, possa viver e desfrutar da vida na plenitude de varão perfeito, de ser humano aperfeiçoado pela glória de Deus. Esse é o propósito do Pentecostes. Às vezes nós nos tornamos muito religiosos e pensamos assim: pentecostal ou Pentecostes é aquele que fala em línguas. Pentecostal ou Pentecostes é sobre profetizar, é sobre um dom de profecia, ou é sobre um poder, assim, um poder espiritual, sobrenatural na igreja, que faz com que as pessoas pareçam quase que sobre-humanas, pareçam assim sobrenaturais, porque tem algum poder especial. E Pentecostes não é nada disso. Pentecostes não é sobre desumanizar a pessoa, não. Pentecostes não é sobre colocar alguém num status de poder, num dom sobrenatural que essa pessoa tem, agora ela vai ser mais admirada do que as outras, ela vai ser mais querida do que as outras. Não, Pentecostes é exatamente o contrário. Pentecostes é para que toda a carne seja cheia do Espírito Santo, é para que todo mundo saiba que não há acepção, é para que todo mundo saiba que Deus não derrama sobre esse ou sobre aquele, que Deus prefere esse ao invés daquele. Não, Pentecostes é para que todo mundo ouça na sua própria língua que Deus é bom, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que existe um espírito de plenitude sendo derramado independente da sua cultura, independente da sua região, independente da sua visão de mundo, independentemente até mesmo de você se achar digno ou indigno. O Pentecostes é sobre essa justiça de Deus, é sobre esse cuidado de Deus em reunir pessoas no mesmo lugar, pessoas de diferentes tribos, de diferentes línguas, de diferentes nações, pessoas de diferentes culturas, de diferentes posições políticas, talvez até mesmo de diferentes ideologias religiosas, de diferentes conjuntos doutrinários, mas agora, por causa do Espírito Santo, elas estão sendo cheias do amor de Deus, da plenitude de Deus, desse encontro de Deus. Pentecostes não é sobre um poder sobrenatural que me diferencia dos outros. Pentecostes é exatamente esse impulso do Espírito
Espírito, esse sopro do Espírito que me faz perceber que eu sou parte de uma comunidade e que reunido com essa comunidade eu não me torno exclusivo, alguém que é melhor do que os outros todos do mundo, não, eu me torno acessível a todo mundo, porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo na língua que todo mundo consegue entender, eu falo a língua do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo, da incondicionalidade do sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que os homens de toda a região, de todas as partes do mundo que estavam ali reunidos naquele lugar, que estavam reunidos ali em Jerusalém, ficaram atônitos e ficavam se perguntando, mas esses não são galileus? Esses não são homens que são exclusivos do judaísmo? Esses não são homens que viviam pregando a circuncisão? Esses não são homens que viviam dizendo que quem come a carne do porco é do diabo, quem trabalha no sábado vai para o inferno? Esses não são homens cheios de legalismo, formalismo, religiosidade? Esses não são homens que se orgulham da sua própria cultura, de serem uma Israel geográfica, uma Israel totalmente nacionalista? Esses não são homens que desprezam outros homens porque não são iguais a eles, não creem no que eles creem, nos costumes que eles creem. Como podem esses homens estar falando na nossa língua se eles se vangloriam tanto da sua língua? Os judeus, por exemplo, achavam que a sua língua era sagrada, que era a língua de Deus, então eles não se davam o luxo ou o trabalho de falar uma outra língua. Os outros é que entendessem os judeus, afinal de contas eles eram o povo de Deus. Mas agora, quando o Espírito Santo de Deus vem, e vem numa maioria judia que estava se convertendo, vem numa maioria hebreia que estava se convertendo ao Messias, ao Cristo, depois da sua morte e ressurreição, esses homens convertidos não eram mais agora representantes de uma religião, não eram mais nacionalistas para defender uma nação geograficamente falando como se ela fosse a melhor do mundo, não, esses homens agora eram acessíveis a todos, falavam na língua que todo mundo conseguia ouvir, a tal ponto que eles ficaram encantados. Isso não é uma demonstração de poder no sentido de força, isso é uma demonstração de poder no sentido de acolhimento, de amor, de virtude, no sentido de que agora o Espírito Santo veio sobre mim em plenitude, foi derramado sobre nós em plenitude, não para que a gente se sinta melhor que alguém, não para que a gente pense que é mais do que o outro, e o nosso grupinho é que é bom, e o nosso grupinho é que é de Deus, e o nosso grupinho é que vai ser salvo, não, o Espírito Santo veio sobre nós, para que todo mundo conheça a Deus através da nossa vida, possa ficar maravilhado com aquilo que Deus está fazendo, porque eles vão ouvir na sua própria linguagem, vão ouvir na sua própria língua aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E o que Cristo fez na cruz do Calvário não foi trazer condenação para as pessoas, não foi trazer repreensão às pessoas. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi amar incondicionalmente, trazendo salvação. Isso é ser pentecostal, isso é ser ou celebrar o Pentecostes de Deus, isso é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente está pensando só no poder, como se o Espírito Santo não fosse esse que nos torna acessível, como se o Espírito Santo fosse esse que nos torna especiais no sentido de exclusivos. Não, o Espírito Santo é esse que nos torna acessíveis. O Espírito Santo, quando nos faz maravilhados diante dos olhos de alguém, não é porque nós somos melhores, mas é porque nós falamos exatamente na linguagem que eles podem entender, é porque nós falamos exatamente na linguagem que é acessível para eles, é porque quando eles olham para nós, eles pensam de nós uma coisa, pensam que nós não os amamos, não os acolhemos, não os abraçamos, mas quando eles dão a oportunidade de chegar mais perto, são atraídos pelo Espírito Santo, por esse fogo que ilumina, por esse fogo que clareia, por esse fogo que dissipa as trevas do que podem pensar a nosso respeito. E quando esses se oportunizam a chegar mais perto, a chegar perto de nós, o que eles descobrem é que nós falamos a sua linguagem, é que nós falamos aquilo que o amor de Deus diz, é que nós revelamos para eles as grandezas de Deus. É isso que diz o verso de número 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e os da Arábia, com os ouvidos ouviam falar, com os ouvidos ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Verso 12 diz: e todos atônitos e perplexos interpelavam uns com os outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então levantou-se Pedro, cheio do Espírito Santo, e disse com alta voz, advertindo
e dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. O derramamento do Espírito Santo é para que todo mundo saiba que Deus é um Deus de inclusão. O derramamento do Espírito Santo é para que todo mundo saiba que estava no calendário de Deus, está na agenda de Deus, que todos, independente de ser gentios ou judeus, independente de ser cristãos ou não, independente de ser da minha congregação ou não, todos podem ser cheios do Espírito Santo, podem ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua, na sua própria linguagem. O derramamento do Espírito Santo não é para exaltar uma lei, não é para exaltar um grupo, não é para exaltar um conjunto de regras ou de doutrinas. O derramamento do Espírito Santo é para que a gente se assente numa grande mesa preparada pelo Senhor, na mesa dos santos, na mesa da comunhão. Santos não porque são melhores do que os outros, santos são porque foram santificados pela obra salvífica da cruz, e assentados nessa mesa da comunhão, e assentados nessa mesa de compartilhamento. Cada um traga a sua parte, cada um traga o pedaço de pão que lhe convém, o cordeiro que tem, o cabrito que foi cozido, traga os pães da preposição, coloque na mesa, e a gente compartilhe sem querer saber se você é judeu, se você é gentil, se você é cretense, se você não é, sem querer saber se você entende a nossa religião e se converteu à nossa religião. Não é disso. O derramamento do Espírito Santo não é sobre alguma carne, o derramamento do Espírito Santo é sobre toda a carne. Então o chamamento de Deus no Pentecostes não é para que a gente exalte as nossas diferenças, mas é para que a gente saiba, entenda, discirna que o mesmo Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então qual é a regra para o Espírito Santo ser derramado? É ser da religião tal? É praticar a doutrina tal? É orar mais? É jejuar mais? Qual é a regra para o Espírito Santo ser derramado? A regra é simples: ser carne. É carne, então será derramado sobre toda a carne. Isso é maravilhoso, minha gente. Isso é poderoso, porque é Deus tirando do controle da religião, é Deus tirando a gente de um sistema que pensa grupos exclusivos e nos colocando na mesa do reino de Deus, aonde não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, mas todos são um em Cristo Jesus o Senhor. É por isso que eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal não porque eu falo em línguas, eu profetizo. Não, eu não sou pentecostal por causa disso. Eu sou pentecostal porque desde que o Espírito Santo foi derramado, inclusive foi derramado sobre mim, a minha linguagem se tornou acessível para todo mundo. Quando o Espírito Santo foi derramado, eu não me tornei melhor do que alguém, eu não me tornei mais importante do que alguém. Pelo contrário, eu me tornei alguém que consegue ministrar a todo mundo, que quando chega num ambiente as pessoas olham e dizem: mas ele fala de Jesus de uma forma que eu consigo entender, mas se ele fala de Jesus para mim que achava que não poderia ser salvo, para eu que achava que não poderia ser incluído, acolhido no amor de Deus, e parece assim que até é uma loucura isso, né? Parece que até uma embriaguez, porque era isso que todo mundo pensava quando olhava de longe aqueles homens falando na própria língua dos nativos que estavam ali, não necessariamente eram crentes. Os homens pensavam tão bêbados, perderam o controle. E isso é ser pentecostal, é perder o controle de quem é aceito e quem não é, quem pode ouvir, quem não pode. É verdadeiramente entregar o controle para o Espírito e estar embriagado do Espírito Santo de Deus, a ponto de não se preocupar com o que os outros vão pensar, porque está andando com a gente que não podia andar com a gente antes do Espírito Santo, mas agora que a gente está cheio dessa virtude, agora que a gente está cheio desse amor incondicional, agora que a gente está cheio dessa graça salvífica da cruz, a gente não está excluindo ninguém, não está tornando um grupo exclusivo, pelo contrário, a gente está dizendo para todo mundo: vem, está cansado, vem, está oprimido, vem, está sobrecarregado, vem, pode vir todo mundo, quem vier a mim, disse Jesus, de maneira alguma eu lançarei fora. É por isso que a gente precisa celebrar o Pentecostes em dias como esses, onde há tanta segregação, separação,
onde existe tantos grupos lutando por uma certa diferenciação, onde existem tantas pessoas pensando que são melhores ou maiores por conta do cargo que ocupam, da formação que têm, por serem letrados, por estarem talvez numa posição social melhor do que outros, no meio desse caos social que o mundo está vivendo, no meio desse momento em que o mundo precisa tanto entender que Deus não faz acepção de pessoas. Num mês como esse, o mês do orgulho LGBT, onde o mundo precisa ouvir da igreja de Jesus, não um exclusivismo, como que se Cristo morresse, como se Cristo morreu e foi para salvar apenas um grupo, não, mas para que o mundo saiba que Deus está derramando sobre o seu espírito em toda a carne, sobre todas as pessoas, não importando se elas são LGBTs ou não importando quem elas são, porque é o Espírito Santo que cria uma mesa de compartilhamento, e não somos nós que manipulamos o Espírito Santo para dizer você recebe, você não, você é digno, você não. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, e ele veio como um vento você não pode conter, um vento você não pode controlar. O vento e o fogo são símbolos do Espírito Santo. Vento porque ninguém podia conter, e fogo porque quando descia sobre eles, fazia com que eles fossem aqueles que iluminavam todas as coisas. Eles estavam cheios de uma luz, como o fogo contém uma luz, que por onde você vai com uma tocha acesa, por onde você vai com uma vela acesa, com qualquer coisa que contenha fogo, quando você vai para algum lugar com uma lamparina que contém um fogo, qualquer lugar trevoso fica iluminado por conta daquele fogo. Duas grandes características do Pentecostes, do crente pentecostal: ele é cheio de um fogo, não porque ele tem um poder de queimar alguém, não porque ele tem um poder de assar alguém, não é isso, não é sobre esse sentido de Pentecostes que nós estamos compartilhando, é sobre o Pentecostes de Deus cumprir o seu dia, de Deus cumprir a sua agenda. E nesse sentido de Deus, o Pentecostes significa aquele que se tornou uma brasa, que onde ele chega, ele vai iluminar, ele vai trazer revelação, ele vai trazer clareza, ele vai fazer com que as pessoas enxerguem melhor, porque ele é conduzido, ele é dirigido, ele é impulsionado por um vento o pastor não controla, o padre não controla, um vento o pai não controla, a mãe não controla, o religioso não controla, um vento a teologia não controla, um vento, ele segue o seu curso, o seu caminho, o seu propósito, e ele sopra para onde quer. Ouves a sua voz, disse Nicodemos, tu não sabes de onde vem o vento. Jesus disse para Nicodemos, ouves a sua voz, tu não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai, apenas ouves a sua voz, Nicodemos, e segue. Seja dirigido pela liberdade do Espírito, e essa liberdade do Espírito vai empurrar a gente para lugares, para grupos, para pessoas que nós talvez não gostaríamos de ir, ou que nós pensaríamos antes da nossa reputação, porque esses grupos, essas pessoas talvez não sejam tão bem vistas, tão bem aceitas, mas é isso que é o Pentecostes, é esse impulso do Espírito Santo, para deixar todo mundo maravilhado, para deixar todo mundo impressionado com essa quebra de barreira, com essa quebra de exclusividade, para deixar todo mundo entendendo que isso não é loucura, que isso não é um descontrole, assim como alguém que está bêbado de vinho, não, é como alguém que está embriagado pelo Espírito Santo, sendo totalmente dominado pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que está fazendo o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, a ponto de reunir todo mundo num mesmo grupo, a ponto de reunir todo mundo numa mesma mesa, e aí não há mais jovens nem velhos, aí não há mais servos nem livres, aí não há mais homens nem mulher, aí não há mais judeus nem gentios, aí todo mundo está cheio de um único Espírito, todo mundo é chamado pentecostal, não porque ora em línguas, não porque profetiza necessariamente, cada um pode ter um dom especial, particular, cada um pode ter um chamado específico, mas nós somos pentecostais porque a gente está impulsionado por um vento que ninguém controla, e porque a gente tem uma luz de clareza, de esclarecimento, para gente que achava que nunca ia poder ser alcançado, e aí a gente vai aonde essas pessoas estão, e vai para falar o que elas ouvem, e vai para falar o que elas entendem na linguagem delas, até que as grandezas de Deus sejam reveladas. A gente precisa perder essa mentalidade de um é crente pentecostal, o outro é crente tradicional. Não, isso não existe. Isso existe na nossa classificação religiosa. Mas no que diz respeito ao cumprimento de Deus, o que diz respeito ao que Deus cumpriu em Pentecostes, e cumprindo-se o dia de Pentecostes,
Pentecostes não tem a ver com crente tradicional e aqueles que são avivados. Não, Pentecostes tem a ver com gente, com carne cheia do Espírito Santo, que se tornou luz e que se tornou impulsionada pela direção de Deus para alcançar todo mundo, independente de quem seja, e proclamar a grandeza de Deus, a grandeza da salvação, a grandeza da sua graça, a grandeza do seu amor incondicional. O mundo precisa de crentes pentecostais, não daqueles que falam outras línguas, aquelas que ninguém entende, pensando que isso é Pentecostes. Não, gente que fala o que todo mundo entende, gente que fala a partir da linguagem do amor de Deus, o amor da cruz, o amor que dá, que entrega, o amor que é incondicional e que quando todo mundo pensa que acabou, no terceiro dia ressuscita e prova a sua eternidade, e prova a sua grandeza, e prova a sua fidelidade, em nome de Cristo Jesus. Que nesses próximos dias, que nessa semana que nós estamos iniciando, você possa viver como um crente pentecostal, não pensando que falar em outras línguas é falar o que ninguém entende. Não, nós lemos aqui no texto de Atos 2, sabendo que ser cheio do Espírito Santo é falar exatamente com cada um na língua, na linguagem que cada um entende, a linguagem do amor incondicional de Deus e da graça de Jesus Cristo manifesta na cruz do Calvário. Que você seja cheio sim dos dons, os dons de profetizar, dos dons de curar, dos dons de falar línguas estranhas, que você seja cheio dos dons de todo gênero, de toda espécie, mas que isso não seja usado para ressaltar a sua especialidade ou a sua diferença. Isso não seja para que você se sinta exclusivo, não, isso seja para que você possa acessar todo mundo, e quem te acessar encontre em você a graça de Cristo Jesus, que encontra verdadeiramente a alma mais abatida, o coração mais desanimado, reanima, reaviva, coloca para cima e mostra para esse que achava que vivia solitário ou que ninguém se importava com ele, que agora ele tem um selo, uma promessa, ele tem uma identificação com um povo, o povo de Deus, porque ele é cheio do Espírito Santo. Que Deus te use para essa mensagem, que Deus te use e te impulsione para alcançar até os confins da terra, começando pelos teus parentes, os teus amigos, começando pela tua faculdade, o teu ambiente de trabalho, pela tua vizinhança. Que Deus te use como usa um crente pentecostal, não cheio de uma língua específica que ninguém entende, mas cheio da linguagem do amor de Deus, que vai falar e todo mundo vai entender. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa semana nós vamos estar compartilhando sobre esse Espírito derramado, sobre esse Espírito Santo, sobre essa linguagem do amor de Deus, para que você possa verdadeiramente ser um crente pentecostal. Não um Pentecostes religioso, mas um Pentecostes desse do cumprimento de Jesus. Que você viva para cumprir o dia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Oramos por aqueles, ó Pai, que precisam ser cheios desse derramamento do Senhor. Desse derramamento que não vem para nos tornar exclusivos, especiais, que não vem para que a gente fique pensando que fomos chamados para falar uma língua que ninguém entende. Não, mas esse Espírito Santo que nos foi dado para que a gente fale uma língua que todo mundo vai entender. As linguagens do amor, Senhor, do amor incondicional de Deus, da graça de Jesus Cristo. Nos ajuda a ser cheios desse Espírito pulsante, impulsionante. Nos ajuda a ser, Senhor, incontroláveis como o vento, como quem está embriagado, mas não do vinho, Senhor. Está cheio da plenitude, da convicção de que foi chamado para transbordar esse amor para outras pessoas. Nos ensina, Senhor, e nos permita ser cheios desse fogo, a ponto de que nós nos tornamos verdadeiras tochas, brasas vivas, que ilumine os ambientes mais escuros, Senhor, trazendo o calor do amor, da graça, do afago, do abraço, trazendo o calor do acolhimento e a clareza da revelação da Tua palavra. Eu oro por crentes pentecostais, cheios do Espírito Santo, que tenham realmente, Senhor, sido inundados, crentes que não sejam silenciosos no seu amor, na sua forma de serem no mundo,
Senhor, mas crentes que sejam como um vento impetuoso, que aonde eles cheguem, Senhor, haja um barulho de mudança, que todas as estruturas pré-estabelecidas sejam movidas por meio desse vento, e que o Senhor possa trazer nesse vento, não só, Senhor, uma mudança completa de estrutura, Senhor, como o barulho de um vento impetuoso faz, mas o Senhor possa, sobretudo, trazer uma brisa suave que refresca a alma, que faz com que, Senhor, o teu filho, a tua filha, seja verdadeiramente conhecido, Deus, como aquele que revela o teu Espírito Santo em alento, aquele que traz, Senhor, o alívio através do vento, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja derramado em nós, sobre nós, através de nós, assim como foi no dia de Pentecostes, e que se cumpra em nós, Senhor, toda a palavra do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Que você seja um crente pentecostal, não no sentido de ser um crente especial, diferente dos tradicionais, não, mas que você seja um crente cheio da linguagem do amor de Deus, que vai falar e todo mundo vai entender, que vai manifestar e todo mundo vai reconhecer que Deus ama, que Ele não faz acepção de pessoas. A grande marca do Pentecostes não é o poder sobrenatural que estava na vida de um ou outro crente, na vida de um grupo de crentes, não. A grande marca do movimento pentecostal é que todo mundo, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, entendia, cada um na sua própria língua, as grandezas de Deus, aquilo que estava sendo dito. Que você seja cheio desse Espírito Santo de comunhão, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, amanhã às 18 horas nós estamos por aqui. Deus abençoe a sua vida.